Prezados amigos, prezadas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros e companheiras no ideal espírita, que o Senhor de nossa vida nos abençoe e nos dê a sua paz. Sob sua proteção e da espiritualidade amiga que sempre se faz presente quando nós assim o permitimos, nos encontramos mais uma vez, aceitando a um convite prestimoso desta casa, para que nós viéssemos aqui exatamente no Dia dos Namorados. Falar sobre a terceira idade, sob a luz do Espiritismo. Está difícil falar sobre terceira idade. Só tem primeira idade nesse auditório? Não vejo ninguém ainda na terceira idade. Por isso que nós, na condição de espírita, sempre tratamos desse assunto de forma bastante alegre, bastante feliz. De agradecer a Deus pela oportunidade que Ele concede sempre a cada um de nós, de estarmos sempre unidos e reunidos em nome dEle, para perceber a importância que a doutrina espírita tem para todos nós, independente da idade física que cada um aqui tenha. Às vezes nós ficamos pensando, quando estamos nessa idade assim, nessa jovialidade completa, como será o meu amanhã? Como enfrentar a realidade após os 30? Após os 40, após os 50, e assim vamos caminhando nós, sempre pensando nisso. Porque o mundo faltou esclarecer à humanidade acerca da importância de envelhecer. Esqueceu de dizer que nós não estamos neste mundo pela primeira vez. Esqueceu de nos dizer que nós somos espíritos eternos. Esqueceu de dizer para nós, ou não quiseram dizer, que Jesus continua sempre ao nosso lado, apesar de ter participado da construção desse mundo, que já tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Se formos enumerar pela ampulheta do tempo, eu não sei qual a idade que ele está. Se é na 4ª, na 5ª, na 10ª idade. Ele participou disso tudo aqui que nós estamos morando, repetindo mais uma vez, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Quase 5 milhões de anos. Como entender envelhecer se ele continua jovem, atuante e sempre junto de nós, nos pedindo que nós prossigamos nessa luta, apesar às vezes dos momentos difíceis que nós passamos, dos deslizes que nós temos, das dificuldades que possuímos, mas é preciso caminhar. Chegar aos 20 anos é uma glória para todos nós. Quando eu cheguei aos 30, comecei a pensar nos 40. Eu digo, meu Deus, o que será de mim com 40 anos de idade? Não é mole. Quando cheguei aos 40, comecei a pensar nos 50. Parei de pensar. Cheguei aos 70. E estou pensando não mais em 80, nem 90, nem 100. Porque o tempo corre tão rápido que eu comecei a namorar ontem uma jovem e já faz 48 anos que namoro com ela. Veja como o tempo passa rápido. 48 anos de namoro. E esta jovem, na sua plenitude, ainda continua jovem e me aguentando. Imagino como é a jovialidade de uma mulher. É mais jovem do que nós, que nos aceita como nós efetivamente somos. Não sei se na próxima encarnação ela vai me querer, mas já me disse, nem como vizinho quero, que eu faço isso não. Me deu a oportunidade mais uma vez de estar junto com você. Mas tudo isso nós percebemos porque foi criado pela Organização Mundial de Saúde que idoso ou faixa etária de idade, nos países em desenvolvimento, nós somos vistos a partir dos 60 anos de idade. Ou seja, nessa faixa etária, nós somos ainda velhos. Nos países desenvolvidos, o velho, o idoso, é a partir de 65 anos. E nós ficamos nesse patamar de saber se eu estou na terceira, ou na quarta, ou na quinta idade. Na nossa Constituição,
A terceira idade inicia aos 65 anos. Já estou passando dela. O Código Penal brasileiro me diz que a terceira idade começa aos 70 anos. A minha começou agora, no Código Penal brasileiro. Se eu cometer algum delito, sou um privilegiado, porque cheguei aos 70 anos. Os geriatras, sob o ponto de vista biológico, diz para nós que a primeira idade inicia dos 0 aos 20 anos. Deve ser a sua primeira idade. A segunda idade dos 21 anos aos 49. Creio que todos nós estamos nesse patamar, de 21 aos 49. A terceira idade dos 50 aos 77 anos. E a quarta idade dos 78 aos 105. Eu vou pedir a Deus para chegar lá, aos 105. Para chegar na quarta idade. Mas ainda há uma nova classificação que divide os idosos em 3 ramos. Esse é o melhor que tem. Idoso jovem, dos 66 aos 74. É o meu caso. E sou o idoso jovem. O idoso velho vai dos 75 aos 85. Ninguém chegou nessa idade ainda. Então todos nós, na realidade, estamos efetivamente jovens e nunca envelheceremos. O que falta em nós é perceber a importância da velhice. Não se preocupar com o tempo. Deixa o tempo passar. Já diz aquele compositor brasileiro, um tal de Zeca Pagodinho, né? Que canta samba. É o contrário nesse país. Tem uma banda chamada Exalta Samba que canta pagode. Ele diz: deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. E Deus tem dado a nós tantas oportunidades de aproveitar o tempo. Esse tempo que urge e nós às vezes desperdiçamos porque ainda temos medo de envelhecer. É preciso às vezes desgastar o físico da sua jovialidade, porque a velhice vai chegar. Eu tenho que aproveitar. Quem não passou por isso, né? Eu tenho que aproveitar. E esse aproveitamento, eu coloco ele entre aspas, que tem sido mal aproveitado por muito, pela nossa jovialidade, pelos nossos jovens. Nós dos anos, eu sou do século passado, 1950, né? Vê como estou ficando já velho. Sou do século passado. Aproveitar a vida para nós no passado era desgastarmos a nossa saúde. Desgastar. Aproveitar o tempo. Noites afora, acordado, para dizer que nós somos jovens. Nós somos jovens. É preciso aproveitar. Com a luz da doutrina espírita, o jovem espírita aproveita o tempo de forma bem diferente. Armazena energias para que no futuro a velhice possa ser menos desgastada. Quando ele entrar na idade do condor, que é a dor aqui e dor ali, ele passa a doer menos, porque ele na sua juventude resguardou-se para um futuro melhor. Quando ele entrar na idade da gia, que é a idade da cirurgia, né? Ele vai ter menos cirurgia, porque soube se portar. Quem não já passou por esses momentos? Num passado não muito remoto, as propagandas do tabagismo nos levavam, minha jovem, a montar nos corcéis para dizer que aquela marca do cigarro era a melhor que tinha. E a gente, enganado por falta de conhecimento espírita, às vezes se envolvia com esse tipo de comportamento. Ainda bem que nós chegamos no espiritismo bem jovem. Hoje, fuma quem quer. Que está lá na embalagem, né, do cigarro, dizendo que aquilo provoca câncer. Eu nunca me disseram no passado que o tabagismo provocava câncer. E esses que possuem hoje na velhice a doença do câncer, é porque não foram informados dos malefícios que o tabagismo provoca. A bebida alcoólica, por exemplo. O homem, para ser sociável, ou para pertencer à sociedade consumista, ele tinha que ingerir bastante bebida alcoólica. E para se divertir, eu me diverti muito ontem à noite, ele dizia. Cheguei em casa, eu não sei porquê, para lá de Bagdá.
Cheguei em casa para lá de Bagdá. Não sei como cheguei, mas cheguei. Hoje toma bebida alcoólica quem quer. Que as informações são precisas para que o nosso envelhecimento, hoje ou amanhã, seja melhor do que o de ontem. No ano em que retornei a este plano aqui, nos anos 50, a nossa faixa de vida era de 55 anos. Hoje é de 85, para aqueles que se comportarem valorizando essa caixa ou esse invólucro que nos sustenta na condição de espírito encarnado. A doutrina espírita, nos seus postulados, nos convida para esta realidade. Sair do quadro embrionário em que nós nos encontramos, espiritualmente falando, é tarefa de cada um de nós. Por que envelhecer doente? Que nós geralmente estamos reclamando. As dores nossas físicas, seja elas enxaquecas na nossa velhice, é reflexo de um passado acumulado, de coisas más que nós acumulamos. O jovem espírita hoje não pensa mais em vingança, não é verdade? Ele aprendeu que deve amar o seu inimigo, para que na velhice ele não se arrependa dos males que praticou a alguém. Mas talvez para quem veio à casa espírita hoje pela primeira vez, deve estar pensando com os seus botões: será que vale a pena mesmo envelhecer neste mundo em que eu estou? Das duas umas, companheiro ou companheira. Quer desencarnar na jovialidade? Quer nada. Ou desencarna ou morre jovem, ou vai esperar pela velhice. É opção nossa, é opção minha. Quem já dizia os mais antigos do que nós: quem não vai de jovem, de velho não escapa. Mas aqueles mal informados, porque não estudam o espiritismo, dizem assim: envelhecer é uma desgraça. O mundo não oferece nada ao jovem, aliás, aos velhos. O mundo não oferece nada aos que estão na terceira ou na quarta idade, ou na segunda ou na quinta idade. Passou dos 60, era para sofrer. Nos anos 50 era assim. Por isso que eu tinha medo de envelhecer. Que eu olhava na rua em que eu morava, se mendigava o pão, com um saco nas costas. Quem lembra disso aqui? Ninguém lembra. Todos aqui são jovens. Se mendigava o pão, com um saco nas costas, nós chamávamos de uma cuia, pedindo a farinha ou o feijão para alimentar-se. O tempo foi passando, que é o nosso melhor amigo, e Deus, na sua infinita bondade, nunca deixou de oportunizar a nós esclarecimento para a nossa reforma interior, para que nós pudéssemos progredir e perceber que envelhecer não é tão ruim. Hoje eu estou assim, estou muito chique hoje. Passei dos 60, fiquei chique. Ando no ônibus, não paga passagem, ó, com ar refrigerado. Nunca tive isso. Chego no cinema, paga a meia entrada. Já pensaram nisso? Quanta regalia para nós idosos. No passado era muito ruim. Hoje melhorou muito. Mas tem pessoas que envelhecem não apenas no físico, envelhecem também por dentro. Essa é a pior velhice. Envelhecer antes do tempo. A propósito, há poucos dias atrás, eu estava num supermercado aqui da cidade. Eu sempre procuro a fila que me pertence, que é a fila dos idosos. E está lá, tem quatro figurinhas. A primeira figurinha, espaço reservado para uma gestante. Está lá uma senhora, uma figurinha, uma mulher, com o seu ventre já bem dilatado, dizendo que está grávida. Para os deficientes, uma forma de cadeira de rodas. Para os idosos, um homem de... Já pensaram que discriminação conosco? Nem todo velho anda de bengala. Eu não uso bengala. E ninguém aqui usa bengala. Mas eu estava na fila. Estava atrás de mim, uma senhora me bateu em mim assim. Olhei para ela. O senhor, essa fila do idoso, eu disse: é a senhora.
é a filha dos idosos. Mas essa filha é dos preferenciais. Eu disse, senhora, é a filha dos preferenciais. Eita, esqueci de comprar as minhas laranjas. Aí foi buscar as laranjas lá naquele tabuleiro e voltou. Ô moço, essa filha é dos idosos? Eu disse, senhora, dos idosos. Será que se é idoso tem que estar o quebrado? Senão não fica naquela fila, meu Deus do céu. Ela disse para mim, esqueci do pão. Onde é o pão? Eu digo, lá na frente. Ela foi buscar o pão. Voltou, botou o pão lá. Ô moço, essa fila do preferencial, eu digo, senhora, é a nossa fila. Permaneça aqui que é a nossa fila. Ela olhou para mim e fez, mas eu pinto os cabelos, né? Eu disse, pinto não. Eu não pinto os cabelos, senhora. Eu disse, será que para ser velho tem que ter cabelo branco? Ou careca? Eu disse, não, senhor, eu não pinto o cabelo. Ela olhou para mim, o senhor tem família? Eu disse, tenho. Sou casado, tenho filhos, 3 filhos, 5 netos e um vindo a caminho. Como se filho fizesse a gente envelhecer tão rápido assim. Ela ficou em dúvida. Mas o senhor trabalha? Eu disse, trabalho, senhora. Mas o senhor não é aposentado? Eu sou, senhora. Mas eu preciso trabalhar para me manter. Porque eu sou aposentado do INSS. Que me disseram que, infelizmente, não socorremos sofredores. Sou aposentado por essa instituição. Não ganho tanto dinheiro, tenho que trabalhar. Pois eu não tenho família. Eu disse, é o seu problema. Não tem família. Envelheceu. Não teve com o que se preocupar. Não teve o filho, não teve o neto, não teve o marido para dar trabalho, não teve a sobrinha ou o sobrinho para dar trabalho. Disse, procure uma atividade, senhora. Porque o espírito André Luiz, claro que eu disse a ela, não sabia se ela é espírito ou não. O espírito André Luiz nos diz que o trabalho reajusta as nossas forças espirituais. Às vezes eu encontro colega de escola secundária, ou mesmo da faculdade, Feijó, nunca mais lhe vi. Meu amigo, aquele abraço. Você como é que está? Eu estou ótimo, e não estou melhor porque não quero. Se eu quisesse, estava bem melhor. Mas você parece estar no formal. Pensaram que elogio. Eu no formal, por quê? Porque ele está bonachão, todo desmantelado da vida. Porque em velho tem que andar também charmoso, né? Caprichar na indumentária. Porque morrer antes do tempo? Eu vou andar perto da minha namorada todo desmantelada, ela não vai querer. Ela quer que eu ande todo assim, arrumadinho, todo nos trinques, na moda, para que ninguém perceba que eu envelheci. Mas chegamos aos 70. Feliz da vida. A velhice nos proporciona isso, pelo menos de agradecer a Deus, de chegar à velhice. De consciência tranquila ou não, é um problema de cada um de nós. De cada um de nós. Cada um de nós temos compromissos a serem assumidos e cumpridos. E Jesus já nos disse que nunca colocou fardos pesados em ombros leves. Sempre ofereceu a nós a cruz de acordo com os nossos ombros. E nós às vezes começamos a reclamar da vida. Mas eu dizia que alguém talvez esteja na casa espírita pela primeira vez. E pergunta, como nós, quando éramos jovens, perguntávamos, será que vale a pena viver neste mundo? Um mundo de tantas tribulações, e nós às vezes criando muito mais, dificultando mais as nossas ações na prática do bem. Ora, será que vale a pena viver neste mundo? Porque foi nos dito as filosofias vãs, nascer, viver e morrer. Nascer é belo, é festa quando nasce alguém em nosso lar, em nossa casa. Viver é muito melhor quando se vive em paz ou em harmonia onde nós estamos. Agora, morrer é o que ninguém quer. Mas o Espiritismo nos convida para uma realidade além desta. Nascer, viver, morrer e renascer. Quantas vezes for necessário para a nossa própria evolução. Aquele jovem espírita, ao perceber isto, deu um novo rumo na sua vida. Porque perguntava para si mesmo,
Para que eu constituir família? Vale a pena? Se a morte vai vir e vai ceifar a minha vida, para que eu me tornar um estudante ou me formar em qualquer profissão, se a morte vem e vai ceifar a minha vida? Para que me casar, ter família, ter filhos, netos, se a morte vai ceifar a minha vida? É esta proposta que a terceira revelação, enviada por Jesus, trouxe para cada um de nós. Recapitular existência passada, para que nesta nós possamos evidenciar fatos de amor. Como é que nós podemos evidenciar fatos de amor se nós ainda não nos amamos? A recomendação crística é essa: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aquele que se ama permite ser amado. Aquele que ama ao próximo ama também a si mesmo. É nessa proporção de amor que nós nos reencontramos hoje aqui, buscando em cada um o entendimento da nossa vida futura, os nossos dias futuros, para envelhecer com dignidade. Mas quando nós falamos em dignidade, nós só apenas pensamos no conforto de ordem material, como dizia o nosso companheiro ali. Para que nós possamos crescer com dignidade, temos que também tornar os outros serem dignos daquilo que nós possamos efetivamente fazer. Eu pergunto aqui a nós mesmos, começando por mim: será que já dissemos hoje a alguém que nós amamos a ele? Eu te amo. Já dissemos isso a alguém? Eu já disse a você, minha companheira ou meu companheiro, hoje que eu lhe amo? Será que nós já dissemos isso hoje? Será que já damos um bom dia ao nosso vizinho hoje? Uma boa tarde ou uma boa noite, já que já chegou a noite? Será que nós já propomos essa oportunidade do diálogo entre nós? Mas queremos ter uma velhice feliz. Queremos que ser amparados por aqueles que estão junto a nós. Aliás, é uma lei do trabalho. Livro dos Espíritos, naquela parte terceira, que trata das leis morais. Mas nós, efetivamente, só buscamos a felicidade para cada um de nós. Por isso que quando chega a nossa idade, a lei que está escrita na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, 640, onde está escrita a lei de Deus, né? Na nossa consciência, começa a cobrar de nós: o que eu vim fazer neste mundo? O que foi que eu proporcionei àqueles a quem eu, quando vim a este mundo, trouxe para o meu regaço, trouxe para próximo a mim? Que proposta fiz aos meus filhos? Que proposta fiz à minha companheira, que está comigo até a data de hoje? E vai ter que me aguentar por um bocado, porque eu espero chegar ao fim da quarta idade, que é 105. Como posso esmorecer se eu vi uma senhora de 102 anos ganhando um campeonato de natação? Como posso esmorecer? Como posso deixar de caminhar se eu vejo o Divaldo com 93 viajando por todo o mundo? Como posso esmorecer de caminhar se eu vejo pessoas se arrastando que nem cobra pelo chão, dando exemplo de amor à própria vida? Como podemos esmorecer se amanhã tem um sol brilhando ou a chuva caindo para todos nós? Como podemos esmorecer se hoje tantos renasceram sem braços, sem pernas, sem voz, sem olhos? Como podemos nós esmorecer diante de situações tão difíceis, que a nossa não é nem sequer ilimitada? Não temos limitações, porque vamos envelhecer, nós adoecemos. Não. O Espírito é alguém que sabe da sua imortalidade.
O espírito é alguém que sabe que foi criado pelo Pai para a eternidade. Que velho hoje, eu vou esperar, que eu vou renascer e vou voltar a ser jovem novamente. Não me importa o tempo. Aliás, o Espírito Meimei nos convida para essa realidade. O tempo é o nosso melhor amigo e é preciso ser aproveitado. E a vida nunca deixa sem conta o tempo que nos entregue. O tempo que é nos entregue. E a vida e o tempo tem sempre sido ao nosso aliado. Nós, às vezes, é que nós não percebemos. A velhice propõe para nós experiência. Isso não impede de nós errarmos, mas não impede também de nós acertarmos. Mas não impede de nós reconhecermos as nossas fragilidades. A velhice também nos proporciona isso. Também de dizer que é sempre vida em abundância. Em tudo que nós vemos, é sempre vida. Vamos num hospital, num nosocômio desse qualquer, hospital de câncer, por exemplo, e vemos as pessoas nos últimos minutos de sua existência física, agradecendo a Deus pela doença que ele corroeu. Mesmo dizendo, eu não tive nenhum vício nessa vida, mas sei que Deus não está me castigando, porque outra oportunidade Ele me dará de envelhecer novamente e adquirir novas experiências para uma existência melhor. Queridos amigos e irmãos, porque nós ainda somos tão assim, tristes, cabeça baixa. O espírita é alguém que deve ser sempre alegre. Que quando a velhice chegar, ele torna-se-á mais alegre ainda. O sertanejo tem essa qualidade. Já observaram isto? A gente vai no sertão, lá naquelas casas de taipas, sol atino, e pergunta àquele homem, onde está Deus? Se perguntássemos a nós, como velhos, não sei. Nem sei se ele existe, que eu estou velho, tão cansado. Mas é aquele velho cansado que nos responde lá, tirando o chapéu de palha devido ao sol quente, a imensidão de terra ainda para escavar com a enxada, para semear a semente, para saciar a sua fome, e ele dizer, eu quero que vós me responda de onde ele não está. Já imaginaram isso? Já imaginaram isso? Quanta fé raciocinada, sem estudar a doutrina espírita ainda. A velhice nos proporciona isso. Essa convivência com os mais idosos me proporcionou essa alegria de viver. A pessoa chegar a um século de existência e dizer, como é que vai? A minha saúde não está 10 não, está 100. Porque eu estou com 100 anos e a minha saúde está 100. Está de acordo com a minha idade. O problema é que nós, às vezes, quando atingimos a nossa segunda, ou terceira ou quarta idade, como quero dizer, os nossos 60, 70 anos, queremos viver como se tivéssemos com 20 anos de idade. Não pode, pode. Você vai correr sempre na minha frente. Mas quem corre, diz que cansa, mas quem anda, sempre alcança. Nós idosos podemos andar para alcançar. E Deus não quer pressa de nenhum de nós. Só quer que nós aproveitamos essas oportunidades benditas que Ele nos dá, para que nós possamos raciocinar e dizer como é bom envelhecer. O problema nosso é que a gente quer envelhecer para ter. Se eu não ter, ou se eu não tiver, a minha velhice não vai ser boa. Eu quero ter uma velhice com a casa, com piscina enorme, uma fazenda enorme. Para que tanto isso? Não dá tempo de encaminhar pela fazenda toda, porque a ordem física não vai proporcionar isso a ele. Eu quero ter uma piscina olímpica. Para quê? Para nadar com 150 anos. Eu quero ter tudo isto para envelhecer.
E por falar em ter, eu me lembro de um conto não, um fato que Chico Xavier relata em nas obras que ele psicografou, mas essa não foi psicografada, foi um fato acontecido com ele. Ele falava do desprendimento dos bens terrenos para que a velhice não fosse tão difícil. Para quando chegar a velhice, não se tornar um ser apegado aos bens de ordem materiais. Precisamos refletir sobre isto. Alguém levanta e diz: preciso falar com você. E Chico, pois não, aproxima-se dele. Está vendo, você diz que nada disso pertence a quem é o dono? Não pertence. Pois, Chico, até onde a sua visão alcançar, tudo isso aqui é meu, que eu comprei com o meu dinheiro. Ele já tem os seus 60 para 70. Chico disse: daqui a 50 anos eu vou lhe fazer a mesma pergunta, se é seu. Envelhecer dessa forma não adianta. É envelhecer saudável da mente, colocando a mente para trabalhar. Às vezes a minha companheira diz: poxa, amor, ela me chama de amor ainda, vê só. Raramente hoje ninguém diz isso mais, amor. Vai para lá, vem para cá, já vai embora, vai para lá, vem para cá. Como você ainda consegue ler? Eu digo: porque Deus me deu 2 máquinas fotográficas que não tem prazo vencido, mesmo usando 2 lentes, com a ajuda dos oftalmologistas, né? A gente consegue ainda ler. Bem-aventurado aqueles que ainda leem com as lentes. E tem gente que reclama porque usa óculos, não é isso? Qual é o seu nome? Você não reclama não, porque espírita não reclama de nada. Espírita não reclama de nada. Porque usa óculos. Tantos cegos dando exemplo de vida. Mesmo chegando a este mundo com a cegueira total, material. Nunca viram a luz do sol. Nunca viram a luz do dia. Nunca viram a árvore frondosa. Mas agradece a Deus por ter nascido cego. Desde a sua chegada da sua existência até o final dela, foram cegos materialmente. Mas tiveram a percepção para perceber daquilo que Jesus havia dito a eles quando jovem: se teus olhos forem motivo de escândalos, é melhor nascer sem eles. Nós reclamamos porque a visão está curta. Claro que tem que encurtar. Quando eu era jovem como você, eu via até uma distância boa. Hoje é limitada, mas não me impede de dizer que Deus é um Pai bondoso para todos nós. Não me impede de dizer. Foi Ele que me trouxe até aqui hoje. E a minha namorada, no dia dos namorados, eu digo: será que ela vai? Não é possível que ela vá hoje para um centro espírita comigo, no dia do namorado. E ela veio. Veio. Resfriadinha, mas veio assim mesmo. Porque sabe que nós precisamos um do outro. Não tem a menor forma disso. Nós precisamos um do outro. Casal que envelhece junto tem muita história. Não é a história não, não é não. Tem muita história para contar. E percebeu o quanto é importante, mesmo com as dificuldades, mesmo com as decepções, mesmo com as angústias, vale a pena amar. Vale a pena amar. Que quando chegar a velhice, vão dizer assim: eu cumpri o meu dever. Aliás, não sei se já falei aqui numa quarta-feira, sobre um personagem que nós aprendemos com ele. Não era um personagem espírita e nem tampouco de muita fama. Era um dinossauro. Alguém lembra dele? Esse aqui já estava no momento comigo aqui. Quando falamos sobre isso aqui certa vez, ela não sabe, não é da época dela não, ela é muito jovem, nasceu ontem, né? Está ainda na primeira idade, de 0 a 20 anos. E ele chegava em casa e dizia a sua companheira, qual era o cumprimento dele quando chegava em casa? Não lembram? Só ouvia as vozes das mulheres, um homem ali e tal. Querida, cheguei. A gente faz isso hoje? Não faz.
Estava onde? E se ele disser, eu te amo, o que foi que você fez de errado? Chega em casa me amando. Se oferecer uma rosa, ela vai estranhar. Quem lhe deu? Onde você estava? Não é assim, ainda somos assim. Porque não descobrimos na jovialidade o que é o amor. Se tivéssemos descoberto na velhice, isso já era normal. Era normal. Andar de mãos dadas, coisa rara hoje. A minha está ficando com calo. Quando eu não dou, ela puxa logo. Quando eu não dou, ela puxa logo a mão que é para pegar na mão dela. E queremos envelhecer em paz. Só se envelhece em paz quando se ama. Quando se distribui esse amor, não apenas à companheira, mas a todos que nos rodeiam. Às vezes sentamos assim no centro espírita, juntinho do amigo aí junto, e não sabe o nome dele. Não é verdade? Sai daqui, tomei meu passo, vou embora para casa, tá tudo jóia. Tudo jóia. Fui ao Selec hoje, 93 anos, já imaginaram? Está na 6ª idade o Selec, mas continua jovem. Espargindo luzes para quem quer receber. Preparando o jovem para envelhecer. Palavra feia, né? Para envelhecer. Não é não, tá vendo? Não é envelhecer. Não é palavra feia. Porque essa jovem já é espírita. Mas vá dizer isso para alguém. E parece que todo velho não gosta dessa palavra. Detesta essa palavra velho. Porque ainda é um ocioso na prática do dia a dia. As suas atividades são apenas correlatas para a obrigatoriedade. A dona de casa, a palavra prato, essas coisas todas. Hoje está mudando, graças a Deus. Não é que o mundo é feminista, deve ser feminino, né? E nessa troca de ideias, os envelhecimentos serão melhores, com certeza absoluta. Qual homem que no meu século lavava prato? Qual deles? Hoje eu lavo, porque ela me ensinou. Fui direitinho, fui aprendendo a lavar prato. Porque na próxima encarnação, se ela quiser que eu seja marida dela, eu serei com maior orgulho. É esse o futuro que nos reserva, queridos amigos. Um futuro de coisas melhores e boas em relação a hoje. Eu pergunto às vezes aos jovens, aos velhos, hoje está melhor ou pior do que ontem? Aqueles que têm mais de 40 anos, está melhor ou pior do que ontem? O mundo de hoje. Melhor, tá vendo? É verdade, está melhor. Por isso que quem está envelhecendo feliz, que está melhor. Por que está melhor? No âmbito material, está muito melhor. Há poucos anos atrás, o fogão era a lenha. Quem tinha dinheiro comprava o carvão. E era um fumacê que ninguém aguentava. Dentro de casa. Hoje só é rolar lá o botãozinho, né? Tá lá. E gente que reclama ainda. Meus pratos, hoje a quantidade é enorme. Vou envelhecer nessa vida como dona de casa lavando prato. Se lavou o prato porque teve que comer. Não é verdade? A gente não pensa nisso. Se pensássemos dessa forma, envelhecíamos tão felizes no mundo, que desde a nossa chegada até a saída deste mundo, alimentamos o nosso corpo físico, que é o que nos sustenta aqui. Mas eu vou morrer. E o que será de mim depois da morte? Aquela música que nos fala, como será o amanhã? Responda quem puder. E nós podemos responder. Como será o meu ou o seu, o nosso amanhã? Depende do que nós fizermos hoje. Então, como será a minha velhice daqui a 30 anos, se eu chegar lá aos 100 anos? Como será ela? Daquilo que eu plantei, eu vou colher. Eu vou colher. Aliás, já estamos colhendo o que nós plantamos em existências outras. Para colher melhor amanhã, a semente eu posso até escolher, mas a colheita vai ser obrigatória. Ninguém planta caju para nascer ameixa. Vai colher ameixa. Mas se eu planto ódio,
a minha velhice vai ser odiada por alguém. E esses que irão me odiar, após o meu desencarne, irão me encontrar. E não sei o que vai ser de mim? Sei sim, que eu estou plantando hoje para colher amanhã. Então a doutrina espírita nos convida para essa realidade praticável que nós podemos fazer, que é a prática do amor em toda a sua dimensão. Amar a quem me ama, não estou tendo mérito algum. Agora, amar quem não me ama, este é o meu maior mérito. Estamos preparados para isto? Aqui eu tenho certeza que todos estão. Assim me dizia a Dora. Todos estão preparados para amar em qualquer dimensão. Porque o Espiritismo é uma das propostas dele, é esta, que nós nos amemos. Não importa se você é espírita, se você é católico, se você é evangélica, se você é budista, se você é ateísta, se você é à toa, não importa para nós. Temos que amar. E quem ama é feliz. Não existe felicidade maior do que essa, do que amar as criaturas. Mas nós, não, eu vou morrer, para que eu amar? Se a morte vai ceifar a minha vida, para que eu amar a alguém? Mais uma vez eu repito, a morte não ceifa a nossa vida. Ela apenas interrompe a nossa existência, que é natural. Tudo que nasce, um dia morre. Esse corpo nasceu, eu é que renasci. Esse corpo nasceu, um dia vai morrer, mas eu jamais morrerei. Estou nisto, mas não sou isto. Nós somos tudo isto, mas não, nós estamos em tudo isto, mas não somos isto. Nós somos espíritos eternos. Nós somos individualidades que vamos viver por toda a eternidade. O que cabe a cada um de nós é, a partir deste momento, quem é jovem, preparar-se para a velhice, respeitando aqueles que são idosos. Que é muito ruim a gente chegar num local e não ser reconhecido. Não por ser velho, reconhecer que precisamos um do outro. Mas a gente passa por experiências que às vezes servem de aprendizado. Mas às vezes nós somos também um pouco rebeldes, porque não somos reconhecidos. Certa vez eu cheguei numa empresa pública, sem querer desmerecer nenhuma, e estava para encerrar o expediente. Como eu sei que o funcionário público só larga na hora certa mesmo, o relógio faltava 12 minutinhos para as 13 horas. Eu digo, eu tenho que correr para pegar a minha fichinha, aquela fichinha bendita, santa, do idoso. Aí cheguei na fila, me dei uma. Mal entrei, aquele visor, né, me chamou, eu entrei. Alguém lá atrás gritou, é muito bom, né? Chega agora, entra na frente da gente e já vai embora. O atendente disse, estão falando de você ali. Eu disse, pouco me importa, eu aqui não posso falar dos outros. Mas eu digo, não, eu vou dar espírita, já pensou, eu vou dar a resposta a ele, eu saí daqui. E eu lá estava sentado, fui atendido e saí. Era um jovem dos seus 20 e poucos anos de idade, devia estar na primeira idade. Olhei para ele, digo, parece que ele está mais velho do que eu, mas eu vou conversar com ele. Levei a minha carteira da habilitação, eufórico. Isso aí, bem baixinho no ouvido dele. Que espírito mal educado, bem baixinho no ouvido dele. Olha, eu espero que você, quando chegar à minha idade, esteja como eu. Jovem e bonito. Isso aí. E fui embora. Não era um modo de dizer essas coisas. Mas às vezes temos que dizer, para as pessoas perceberem que velhice não é um mal. Não é um mal. A gente anda, a gente corre, a gente pula. Tudo dentro da nossa limitação. O que falta nos da minha idade, nos meus contemporâneos, é perceber que nós ainda somos fortes. Mas disse que todo homem forte tem que ter uma mulher forte próxima a ele. E este fato é verdadeiro. Todo casal sabe disso. Todo casal sabe disso. Que para envelhecer
É preciso alguém que nos sustente, dividindo forças, dividindo tarefas. A gente não quer dividir, a gente só quer somar. Aliás, nas 4 propriedades matemáticas, nós na escola primária e secundária, a primeira operação qual foi? A de adição ou de somar. Aprendemos com uma facilidade enorme. A segunda foi a de subtrair. Já foi um pouco difícil. A gente não quer subtrair nada da gente, não. Não quer que ninguém tire nada da gente. A terceira foi... Essa nós aprendemos com facilidade. Tudo que eu tenho eu quero multiplicar. Mais e mais e mais e mais. E sempre no âmbito material. A quarta foi... Essa vai péssima. A gente não aprendeu a dividir com ninguém ainda. Não aprendeu a dividir. A gente soma, subtrai, multiplica, mas na hora de dividir, e quando é para dividir amor, pronto. Se alguém me tratar mal hoje, como é que eu vou dividir esse amor que Deus tem me dado? É preciso dividir. Com quem nos maltrata é preciso dividir este amor. E nessa divisão, nós temos que ser o coeficiente lá em cima. Quanto mais aumentar a probabilidade de dividir, melhor ainda. Mas nós às vezes nos fazemos de ouvido de mercadores. Outra propriedade matemática que eu aprendi, já faz tempo. As escolas hoje devem ensinar isso também, ainda hoje. A menor distância entre 2 pontos, qual é? Uma reta. Olha, os mais idosos aí, está vendo? Uma reta. É uma reta. No dia em que nós jovens der este rumo a nós de uma vida de retidão, a nossa velhice vai ser melhor, com certeza. Que a gente vai lembrar do que fez, da nossa jovialidade, da nossa juventude espírita, quando os espíritos cobravam a nós, olha, é hora de modificar a estrutura deste planeta. E vocês, jovens, são responsáveis por tudo isso hoje. Não é que nós vamos ser substituídos. Vocês podem até primeiro do que eu. Ela vai dizer, Deus me livre, não é? Porque quando desencarna um velho, não é verdade? É porque chegou a hora. Quando desencarna um jovem, foi antes da hora. Não é isto? Quando chegar esta hora dessa divisão, nós podemos dizer, eu dividi bem o meu tempo. Eu aprendi com o tempo de que a juventude espírita me disse isso. Vocês são responsáveis pelo futuro deste mundo. E chegamos à velhice com o mesmo compromisso. Nós mesmos velhos, no corpo às vezes alquebrado pelo tempo, somos também responsáveis pela melhoria deste mundo, juntamente com vocês. Diz o Espírito Emmanuel que a vida é um contínuo de dar e receber. Cada um dá o que pode. E cada um recebe o que merece. Se você tem saúde para dar, dê ou doe. As campanhas hoje nos pedem tanto sangue, a gente não dá, porque tem medo de doar sangue. Se tiver de contrair qualquer vírus, independente de doar sangue ou não, ele terá, porque está na sua romagem perispiritual para isto. E o mais interessante é que depois de doar o sangue, essa célula reproduz com 24 horas a mesma quantidade. A gente não doa, a gente não divide, só faz somar e quer ser feliz na velhice. Mas nós chegamos à velhice. E agora o que vou fazer da minha vida? O Estatuto do Idoso diz que a partir de 65 anos nós somos. Então eu me aposentei do meu trabalho. É preciso parar de trabalhar porque eu me aposentei. Me aposentei do serviço no âmbito material. Mas não podemos nos aposentar do serviço no âmbito espiritual. Mãos que condenaram, hoje distribuem fluidos. Pensamentos pecaminosos do passado,
que julgaram, hoje absolvem. Olhos que condenaram, guiam. Mãos que esbofetearam, que maceraram vidas, hoje levantam mais sacrificado. Braços que enforcaram, hoje abraçam. É isso que a velhice nos pede hoje, depois de tanta experiência adquirida. Mas eu mais uma vez repito, mas não somos infalíveis. Não somos infalíveis. Ainda somos espíritos falidos e falíveis, mas isso não nos impede de fazer o bem, mesmo com os cabelos brancos, pretos ou pintados, ou com shampoo de cor, qualquer coisa. Não nos impede. Que nós estamos ainda neste mundo de provas e expiações, eu envergando este corpo, este corpaço, não é o do misto universo, mas é proporcional àquilo que eu disse, quando antes daqui chegar, me mostrar o protótipo, eu disse, é esse que eu vou querer, é esse que eu vou aceitar. Meu livre-arbítrio me proporcionou isto, e a cada um aqui de nós, foi nos dado desta mesma condição, e a gente vai reclamar. Não há motivo para nenhum de nós reclamarmos da nossa vida. Eu nunca vi casamento mais perfeito do que a terra e nós, que muita gente chama um vale de lágrimas. E o Espírito Emmanuel nos diz que a lágrima é presença divina entre nós. Aquele que chora as suas emoções é porque Deus está falando através dele pelas lágrimas. Mas nós não entendemos isso. Quando vemos alguém chorando, isso é um fraco. Qualquer coisa essa criatura chora. Dizemos sempre assim. Nós precisamos rir, sorrir. Já dizia, quando eu era jovem, um pensamento diz assim, sorria, né? Porque mais triste do que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Então sorria. Sorrimos. É preciso rir, que a vida é bela. E a cada dia que se passa, fica mais bela ainda. Por isso que eu agradeço a Deus. Porque eu sei que no maior momento de minhas dores, quando eu pedir a sua proteção, Ele me dará a sua mão. E tenho certeza que Ele caminhará comigo pelas mansões do infinito, sob a luz da eternidade. Já pensaram? Que beleza é a doutrina espírita para nós. É este patrimônio divino que Jesus prometeu que enviaria para a humanidade e disse, bem-aventurados que não viram e creram. Nós não tivemos a oportunidade de conviver ao lado dele. Se convivemos, fomos na condição de algoz. Mas nós cremos nele. Não é porque Feijó me disse, não é porque Dora me disse, é porque sentimos ele, através desses espíritos prepostos, que nos convidaram para vir aqui hoje e falar sobre a terceira idade, sob a luz do Espiritismo. Então que essa bendita doutrina nos proporcione sempre momentos como esse, de muita reflexão, para que no futuro bem próximo nós possamos dizer, como ele disse, benditos somos nós, neste mundo, independente de ser mulher ou homem, nós somos benditos, porque ele sempre disse que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. E nós não estamos perdidos, nós estamos sempre atrelados a ele, ele sempre atrelado a nós. Por isso que o espírita, quando envelhece, diz, eu sou feliz, porque acredito acima de tudo em Deus, e sou feliz por tudo que ele me deu. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, e que nós possamos sempre estar assim, não apenas reunidos, mas acima de tudo unidos em nome do Senhor de nossas vidas. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe, e um feliz dia dos... Olha, mas foi tão fraco.
Foi tão fraco. Feliz dia dos... Então continue namorando. E namorados.